Nessa aula de hoje nós vamos abordar os temas de Mata Atlântica e sucessão ecológica. Para isso, nós viemos aqui no Parque Nacional da Floresta da Tijuca, mais de 3.000 hectares de floresta atlântica no meio da cidade do Rio de Janeiro, um dos primeiros parques nacionais a serem criados no Brasil. Então, o bioma Mata Atlântica ele é distribuído pela costa brasileira, do sul do Brasil até o nordeste do Brasil. O bioma Mata Atlântica envolve 3 tipos de fisionomias florestais, que é a floresta ombrófila densa, que é essa onde a gente está aqui, dentro do Parque Nacional da Tijuca. A floresta estacional semidecidual, que são aquelas que perdem parte das suas folhas no período mais seco do ano, que ocorre mais para o interior do continente. E a floresta semidecidual mista, que são aquelas florestas que têm um componente principal representado pela araucária e que ocorrem mais para o sul do Brasil. Além dessas 3 fisionomias florestais, a gente tem os ecossistemas associados à Mata Atlântica, que são as restingas, os manguezais e os campos de altitude. As restingas são aqueles ecossistemas próximos do mar, que tem uma influência marinha muito grande e que tem um substrato arenoso. Os manguezais são aqueles ecossistemas que estão sob uma influência de uma água salobra e que tem um solo inconsolidado e que estão principalmente nas baías. E os campos de altitude são aqueles ambientes que ocorrem a partir de cerca de 1.800 metros de altitude, que tem uma influência de um solo muito raso, onde é muito difícil a gente encontrar indivíduos arbóreos. O processo de sucessão ecológica é um dos processos fundadores da ecologia. E ele pode ser definido como uma sucessão direcional da composição de espécies em uma comunidade ao longo do tempo. Então, nós podemos pensar num processo de desenvolvimento do ecossistema. Ou seja, quando existe um espaço novo, um habitat novo é criado e ele passa a ser colonizado por espécies, aí a gente encontra uma sequência de espécies. Algumas entram primeiro e vão dando lugar a outras espécies, até que esse ecossistema se encontra num estado que a gente pode chamar de maduro, ou seja, um estágio que é um clímax, em que existe uma maior estabilidade da composição e estrutura da floresta. Podemos pensar também num processo de regeneração de um ecossistema, ou seja, quando existe um distúrbio no ecossistema, ele se recupera também a partir de um processo de sucessão ecológica. Algumas espécies vão ocupando esse espaço onde houve o distúrbio e, mais uma vez, vão dando lugares a outras espécies até que esse ecossistema esteja regenerado. Então, para a gente estudar esse processo ao longo da sucessão, né, tendo como o gatilho o distúrbio, como a queda de uma árvore, a gente pode medir alguns parâmetros dessa comunidade, desse ecossistema. Alguns dos mais comuns é a gente tentar estimar a riqueza, o número de espécies que ocorrem naquela área, a mudança nessa composição ao longo do processo de sucessão. Além desses parâmetros, existem alguns parâmetros mais simples, que são os parâmetros estruturais da floresta, que não dependem de um taxonomista para a identificação de cada espécie. Existem diferentes parâmetros que descrevem a estrutura da floresta. Primeiro, a gente pode notar que a floresta é dividida em estratos. Então a gente tem um estrato mais baixo, que seria o subbosque, são as plantas do interior de mata, que não passam de 2, 3 metros de altura. Depois a gente pode pensar no dossel, que por sua vez também pode ser dividido em estratos, com plantas variando entre 5 e 30 metros de altura. E além do dossel, existem as plantas emergentes, são árvores muito altas, com mais de 40, 50 metros de altura, que ultrapassam o dossel. Ainda
É possível também encontrar outras formas de vida que aumentam a complexidade da floresta. Por exemplo, as lianas, são as trepadeiras, são plantas que conseguem o dossel se apoiando nas árvores, então elas se estabelecem no solo e vão subindo com o apoio das árvores, alcançando a luz, sem ter que investir muito em estrutura de tronco, por exemplo. E ainda as epífitas, que são muito comuns em matas tropicais. Então são plantas que crescem sob as árvores. Então é muito comum a gente encontrar aqui na floresta atlântica árvores que são completamente tomadas, ocupadas por bromélias, orquídeas, aráceas, samambaias, musgos. E elas conseguem dessa forma ter acesso à luz mesmo num ambiente de mata. Então, uma maneira de a gente inferir o estágio sucessional de uma floresta tropical é a gente medir alguns parâmetros dessa floresta. Então, parâmetros muito utilizados são, por exemplo, a área basal de uma determinada área. Então, essa área basal é o somatório da área ocupada por todas as árvores. A medida como o diâmetro de uma árvore também identifica, nos dá estimativa do grau sucessional dessa área. Além de presença de algumas espécies, como lianas, epífitas e a cecrópia, que é uma espécie tipicamente pioneira. Outras medidas são importantes também estruturalmente para a floresta, como a abertura do dossel, o grau que aquele dossel está aberto, né, a quantidade de luz que entra na floresta, assim como também a altura desse dossel, que é representado pela altura das maiores árvores, né, as árvores que formam esse dossel. Existe uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde foram atribuídos alguns valores para cada um desses parâmetros para a definição dos estágios sucessionais de uma determinada região, de uma determinada área de florestas úmidas. O processo de sucessão ele afeta também o funcionamento do ecossistema, como, por exemplo, os ciclos biogeoquímicos. A gente pode pensar, então, que quando existe um distúrbio, e boa parte da biomassa da floresta vai para o chão, essa biomassa começa a entrar em decomposição e os nutrientes que estavam aprisionados nessa biomassa vão sendo mineralizados, disponibilizados para as plantas que estão crescendo naquele local. Ao decorrer da sucessão, a biomassa vai aumentando mais uma vez, as plantas vão crescendo e mais uma vez esses nutrientes vão sendo incorporados à biomassa, ficando em grande parte desses nutrientes ficando imobilizados na biomassa e na serrapilheira. Então a gente pode pensar que as florestas tropicais elas são ambientes em que existe uma grande demanda por nutrientes, que existe uma grande quantidade de biomassa, essas plantas estão ávidas por nutrientes que estão basicamente imobilizados no sistema. As espécies de início de sucessão, que são aquelas que chegam logo no início do processo, após a ocorrência de um distúrbio, são espécies que têm frutos pequenos, que são capazes de serem dispersados a longas distâncias e por isso elas são chamadas de boas colonizadoras. Além dessas características, elas têm também, não são tolerantes à sombra e elas têm um crescimento muito rápido. Por outro lado, as espécies mais de final de sucessão têm sementes grandes, que geralmente não conseguem ser dispersadas a longas distâncias, mas são muito boas competidoras. Elas são espécies tolerantes à sombra e de crescimento bastante lento, como, por exemplo, a gente pode ver aqui o cedro. Então, para a gente identificar o estágio sucessional de uma área, nós vamos aqui, então, esticar uma trena de 10 metros de comprimento e vamos amostrar tudo que está a 1 metro de cada lado dessa trena. Então, será uma parcela montada de 10 por 2 metros.
Todas as árvores que têm mais do que 10 centímetros de perímetro e estão dentro dessa área de 10 por 2 metros terão o seu perímetro medido por uma fita métrica. Para a gente fazer uma estimativa da cobertura de dossel dentro dessa parcela, nós podemos fazer algumas medidas utilizando o aplicativo Glama, usando o celular com uma lente olho de peixe acoplada nele. Então, juntando os dados de perímetro das árvores, cobertura do dossel estimada pelo aplicativo, nós podemos também fazer medidas como a altura das árvores, que podem ser estimadas ou usando um aplicativo de medição de altura de árvore, como, por exemplo, Measure High. Podemos também observar a presença e ausência de algumas espécies, como a cecrópia, uma espécie tipicamente pioneira, presenças de bambu, de epífitas e lianas, além de presença de serrapilheira e plântulas. Com todos esses parâmetros amostrados dentro de cada uma das parcelas, nós podemos identificar cada uma delas de acordo com a resolução do CONAMA em que estágio sucessional elas se encontram.